Nascido na antiga Pérsia, atual Irã, em 1817, Bahá'u'lláh, fundador da fé Bahá'í, era filho de nobres e destacou-se desde a infância pela sua sabedoria e bondade. Abriu mão da nobreza para se dedicar exclusivamente às ações beneméritas. Ficou conhecido como o pai dos pobres e o campeão da causa da justiça. Apesar de toda a riqueza, todo conforto que ele teve, podia ter, e a missão que ele tinha foi muito maior. Então ele, na verdade, desde a infância era uma criança diferente das outras crianças, e em termos de espiritualidade, eloquência, de fala e tudo, e no momento que ele teve essa missão de levar adiante, ele deixou todo esse conforto, todo esse dinheiro, coisas desse mundo para poder seguir e passar isso para a humanidade. Ele é um manifestante de Deus, é aquele enviado por Deus para guiar a humanidade a um caminho mais próximo do seu Criador. A gente tem a fé, tem a base, tem a guia divina, tem todos os escritos Bahá'ís, tem as cartas da Casa Universal que nos guia. Então, assim, é transformador, é um desafio, é um serviço que a gente precisa ter em mente que nós estamos aqui para servir. São em torno de 30 a 40 recomendações e atributos que Bahá'u'lláh traz no seu livro sagrado, chamado Kitab Aqdas. E nesse livro ele traz todos os conceitos que um Bahá'í tem que colocar em ação para poder fazer essa mudança, transformação individual e depois do seu meio. Então acho que o desafio é trabalhar em todos os componentes, não um único. No seu cárcere, em Teherã, Bahá'u'lláh recebeu o chamado de Deus para tornar-se o portador de uma revelação divina. Sua mensagem regenerou os grandes ensinamentos espirituais encontrados em todas as religiões já surgidas para a humanidade. A missão? A união de todos os povos do mundo. Bahá'u'lláh, ele é o manifestante que veio para a unidade das religiões, para a unidade do povo, onde não há diferenças entre cores e raças. E a gente vê pessoas de nações diferentes, de crenças diferentes, religiões diferentes, raças diferentes, se juntando e entendendo um pouco mais essa noção de que, na verdade, a Terra é um só país e os seres humanos são seus cidadãos. Olha, a fé Bahá'í, para mim, é uma revelação, a mais nova revelação de Deus, né? E ela representa todo um movimento, né, de melhora, tanto do indivíduo quanto da sociedade como um todo. Ser Bahá'í é você começar a enxergar o mundo de uma outra forma, né? Começar a ver o propósito dessa vida de uma outra forma, o propósito desse mundo de uma outra forma. Então você começa a entender o porquê de você estar aqui, o porquê da criação do mundo e da civilização. Bahá'u'lláh escreveu diversos livros, epístolas e orações com um volume total equivalente a 70 vezes o tamanho do Alcorão e 15 vezes o do Antigo e Novo Testamento da Bíblia. Bahá'u'lláh, durante os 40 anos do seu aprisionamento e nos milhares de escritos que ele deixou, eu diria que a essência de tudo que ele ensinou e a razão pela qual ele sacrificou a vida foi ensinar o amor universal. E ali tem como uma cartilha de tudo que precisamos fazer para ajudar esse mundo a ser melhor. Eu fui me apaixonando pelos escritos sagrados, pelos textos de Bahá'u'lláh, e aquilo foi me transformando como pessoa. Através de seus princípios, através das orações reveladas por Bahá'u'lláh, das suas epístolas, o indivíduo ele passa a ter um papel mais ativo dentro da sua
comunidade, dentro da sociedade em geral. Quando a gente tem algo bom que faz bem para a gente, é interessante e importante passar isso para outras pessoas. E a gente vê como esses ensinamentos fazem assim necessário nesse momento da humanidade. O ano de 2017 é especial para o calendário da fé Bahá'í que, no mundo todo, comemora os 200 anos de nascimento de seu fundador. Baha'u'lláh é considerado por milhões de pessoas das mais diversas procedências religiosas, culturais e étnicas, o precursor de uma era de paz, de justiça e unidade entre as nações. Hoje, eu com esses 5 dedos, cada dedo com função diferente, tamanho diferente, posição diferente, mas juntos formam a mão. A minha mão é um membro desse corpo, é um órgão desse corpo, que ajuda outros órgãos a funcionar para que esse corpo tenha saúde para poder servir. Cada um de nós é um membro do corpo da humanidade. Se a gente venha trabalhar para a transformação de cada um de nós, assim como a saúde de cada um dos membros desse corpo, a gente vai ser transformado, vai transformar nossos órgãos, nossas instituições, vamos transformar nossa sociedade, vamos transformar nosso mundo. Nós chamamos de mundo, mas é a aldeia global, é um pequeno pedaço de terra que um astronauta, quando vai lá em cima, ele enxerga aquilo lá pequeno. A gente acha que é mundo, mas o mundo é muito maior que isso. Não adianta querer reciclar o mundo, o planeta, se o próprio ser humano não se recicla. Então é isso que está faltando para as pessoas. E isso vem trazer amor, unidade, respeito, humildade em todos os setores da nossa vida. Algumas citações nas escrituras bahá'ís que falam sobre você doar o seu talento a serviço da causa, que isso é, inclusive, o seu trabalho seria uma forma de oração. Entre os princípios da fé Bahá'í estão a unicidade de toda a raça humana, a abolição de todas as formas de preconceito, a harmonia que deve existir entre religião e ciência, a igualdade entre homens e mulheres, a abolição dos extremos de riqueza e pobreza, a confirmação da justiça como princípio governante nos afazeres humanos. Em milhares e milhares de localidades ao redor do planeta, os ensinamentos da fé Bahá'í inspiram indivíduos e comunidades. Eu, quando me declarei Bahá'í, na verdade eu senti no meu coração que desde que eu nasci eu era Bahá'í. Era uma busca individual, assim, Baha'u'lláh fala sobre isso, é uma busca individual pela verdade. Então, religiosa eu sempre fui, eu venho de uma família muito religiosa, mas de princípios cristãos. Mas algo faltava, então eu tinha essa busca por realmente me encontrar dentro dos ensinamentos de Deus. E quando eu conheci a fé Bahá'í, depois de tanto buscar em outras, eu me preenchi. Realmente todos esses ensinamentos que ele trouxe há 170 anos atrás, que era aproximadamente o momento em que ele revelou a missão dele, muitos desses ensinamentos a gente está vendo hoje, muito mais do que talvez há muitos anos atrás. Hoje a gente está vendo muito como cada um daqueles ensinamentos é tão importante, como a igualdade entre os homens e as mulheres. O grande chamado foi quando eu passei a fazer parte da juventude Bahá'í, quando eu passei a fazer parte de um comitê. E nesse comitê eu convivia com outros jovens Bahá'ís e eu percebia neles valores e virtudes que estavam em descompasso com de outros jovens da minha idade, mas que ao mesmo tempo me faziam muito mais sentido. Então essa convivência com eles, que foi fundamental para a formação do meu caráter e para que eu tivesse um propósito de vida, isso foi um marco na minha vida e eu acredito que foi a mensagem de Baha'u'lláh mesmo que conseguiu iluminar essa jornada. Eu me sinto uma pessoa que eu consigo levar alegria e às vezes um pouco de paz nos lugares, nos meus círculos de amizade, no meu trabalho, dentro da minha família, porque
A família paterna é evangélica, a família materna é católica, então nós ficamos bem no meio como Bahais e acaba sendo um comportamento diferente. E eu sei que isso vem das escrituras Bahais, do que nós acreditamos, do que nós seguimos como deixado por Bahá'u'lláh. O Brasil conta com mais de 70 mil Bahais das mais diversas origens sociais, religiosas e étnicas, espalhados por diversas regiões. Em território nacional, os ensinamentos de Bahá'u'lláh têm conquistado o coração e a lealdade de milhares de brasileiros desde 1921. Ser Bahai é como se você se inscrevendo para uma universidade. Não é assim, hoje você se declara Bahai e já vai cumprir com todos os ensinamentos de Bahá'u'lláh. Eu acho que são ensinamentos, são dicas que ele dá para uma vida melhor, que você vai cada dia um pouco fazendo, treinando, e é uma busca diária. Com o estudo do livro 1, percebi que a gente estava vivendo uma nova era. E foi nesse momento que a fé me tocou. Eu, assim, fiquei maravilhada com o livro e com a beleza que ele traz para a gente dessa nova era. Eu acho que para a humanidade inteira, viver esse período que nós estamos passando é um privilégio. É um período onde a gente passa por testes e que a gente tem oportunidade de poder servir a humanidade e fazer a diferença, porque a história da humanidade é composta de série de eventos e aventuras até que a gente tenha chegado até hoje e até aqui. E um dia as gerações do futuro vão olhar o século 20 e 21 e vão dizer as nações e pessoas e grupos que fizeram parte da evolução da humanidade. Com muitos seguidores dedicados aos ensinamentos de Bahá'u'lláh, a comunidade Bahai da cidade de Americana celebrou os 200 anos do fundador da fé Bahai com uma comemoração especial junto à comunidade. União na montagem do painel Unidade na Diversidade, apresentações de músicas e danças de diversos artistas, palestra, apresentação das crianças e um almoço festivo. Zero de onde acelero pra chegar à curva e escolher a rua. Cadê? É um convite que a comunidade Bahai está fazendo para que as pessoas busquem saber um pouco mais sobre quem era Bahá'u'lláh e quais são os ensinamentos dele e os remédios que ele deu para remediar muitos desses males que a gente encontra na sociedade e que a gente não tem muita resposta, mas a gente está tentando resolver juntos, né? É uma oportunidade de você falar para os outros a sua mensagem, de poder transmitir e ensinar a fé Bahai para toda a humanidade. Então é uma oportunidade onde isso ganha uma dimensão muito maior com a celebração do seu bicentenário. E ao mesmo tempo que você ajuda a provocar essa mudança social, você também muda como indivíduo. É um processo simultâneo, né? Não deixo de ter uma convivência social de um jovem de qualquer outra religião. Pelo contrário, eu sou extremamente animada. Se as pessoas estão se divertindo, se tem música, se tem gente legal e para dar risada, eu tô junto. Então eu acabo dessa maneira tentando trazer, mostrar que não é como a maioria das pessoas hoje tem na cabeça, que não, a religião afasta. Porque se você frequenta e se você pratica a religião como está nos ensinamentos, então você é muito chato, você é careta. E não é isso, não é esse o propósito mesmo de uma religião. Para os Bahais, crianças e jovens são os mais preciosos tesouros de uma comunidade. Neles estão a promessa e a garantia do futuro para o desenvolvimento da cidadania mundial a serviço da humanidade. Dentro da fé, a gente hoje tem um objetivo comum de atingir a todos, mas em especial as crianças. Porque os valores
começam de baixo, começam lá embaixo no cultivo junto das crianças. E elas serão o nosso futuro. São elas as sementes que a gente está plantando hoje para colher futuramente. O esforço que um adulto tem para fazer qualidades espirituais e virtudes virar hábito é muito maior do que uma criança que já nasce pura. Então a gente ensina e eles estão abertos, igual uma esponjinha. E eles acolhem e passam a simplesmente dar continuidade na natureza deles, que é ser bom, ser puro e ser radiante. Sofra, não morra, deixa tudo. Somos as folhas e o ramo de uma mesma árvore, as gotas de um único mar. Não pergunte quando, não espere. Bem-aventurado é o lugar, a casa e o coração. E bem-aventurada é a cidade, a montanha, o refúgio, a caverna e o vale, o prado e a ilha, onde se haja feito menção de Deus e celebrado seu louvor. Alegria, respeito e amor, porque representa a união de todos do mundo. Amor, paz na humanidade inteira, felicidade para todos. Moderna, a fé Bahá'í não possui dogmas, rituais, clero ou sacerdócio. Estimativas mostram que em todo o mundo já são mais de 6 milhões de adeptos, fazendo da fé Bahá'í, segundo a Enciclopédia Britânica, a segunda religião mais difundida no mundo. Eu estou aqui em Americana, eu sei que poucas pessoas conhecem Baha'u'lláh e a fé Bahá'í, mas o nosso trabalho é proclamar essa fé de Baha'u'lláh, os ensinamentos dele para as pessoas, né? Através de ensinamento direto, de conversas significativas. A gente lança essa semente, né, no coração das pessoas para que elas conheçam a Baha'u'lláh e conheçam os seus princípios e entenda aquilo que ele veio trazer para a humanidade e que se junte a nós, né? O Bahá'í, ele é isso, ele procura agentes transformadores para transformar realmente o todo, né? Para mim, Gustavo, hoje não sei como que eu conseguiria lidar com todas as situações se eu não tivesse a fé Bahá'í como o papel principal da minha vida. A partir da fé, a minha vida começou a mudar. Então, hoje eu me dedico mais à fé. Eu procuro olhar o ser humano com outros olhos, não com aqueles olhos de competição. Porque a gente, para se olhar para um ser humano, tem que olhar com os olhos de Deus. Porque todos somos irmãos e todos somos filhos de Deus. Todos os dias eu me declaro Bahá'í. Todos os dias, diante de uma dificuldade, eu me declaro Bahá'í novamente. Porque é nela, nessa fé, que eu creio, é nela que eu acredito. Então, é nela que eu me declaro todos os dias como uma Bahá'í. Em minhas atitudes, no que eu passo para as pessoas, nos ensinamentos que eu tento passar, nas minhas orações, nos convites que eu faço para as pessoas, está dentro da minha casa. Baha'u'lláh comparou a humanidade ao corpo humano, um sistema complexo, diverso em seu interior, organicamente interdependente, dinâmico e vivo. É tempo de toda a humanidade se conectar, reconciliar suas diferenças e unir-se como um só povo em busca da paz universal. Tem um dos ensinamentos de Baha'u'lláh, talvez um dos mais fortes, que ele fala que sejam atos e não palavras nosso adorno. Então, isso significa que não basta só a gente conhecer e saber da importância de você desenvolver virtudes, você deve praticá-las, né? É através da prática, na verdade, que você vai formando o teu caráter e também influenciando as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu acredito que as transformações, elas começam no micro, elas começam no ser humano. Então, quando cada ser humano se transforma, a gente tem um movimento, até um movimento em onda, onde a gente vai conseguindo conquistar essa transformação mundial. O caminho não é a separação, mas sim a união entre os povos. Ele traz princípios adaptados e um remédio para esse momento que a gente vive no mundo.
na humanidade. O que mais me chama a atenção dentro da fé é o poder da oração. Ser Bahá'í é simplesmente poder servir à humanidade. Bicentenário, né? 200 anos. E a gente está presenciando 200 anos do nascimento de Bahá'u'lláh, quer dizer, o próximo daqui a 100 anos, né? Então não é uma data assim, é uma data com muita relevância. E isso a gente sabe que essas datas assim que têm uma importância muito grande, elas liberam energias espirituais muito fortes. Eu senti que o coração da cidade e do mundo tremeu nessa data. É um desafio, tem que levantar todos os dias e tentar fazer a diferença. Essa diferença, a gente conseguindo fazer, a gente vai modificar, vai transformar o nosso meio e nossa sociedade.